Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula baseada na obra de Irving Kopp, Introdução à Lógica, esse livro aqui. Eu vou deixar o link na descrição, se você quiser adquirir o livro através desse link, você vai estar ajudando o canal. Caso não, você pode adquirir por qualquer outro meio, inclusive ele está em alguns lugares aí gratuitamente em PDF. Bem, vamos dar prosseguimento à aula de hoje. Hoje vou falar sobre premissas e conclusões. Vejamos onde nós estamos aqui no nosso fluxograma. Então, estamos no livro Introdução à Lógica, de Irving Kopp, primeira parte, que é a parte dedicada à linguagem. Nós estamos ainda na introdução, vimos o que é a lógica, observamos que não é um processo, uma definição fechada, também não há um consenso com relação a essa definição, e agora vamos entrar no assunto de premissas e conclusão. Vejamos que essa primeira parte, mais introdutória, falando sobre linguagem, é uma parte que nós vamos ter mais um conteúdo mais genérico. Embora nessa introdução vão começar a aparecer palavras que vão ser utilizadas no resto do livro, do material. E, no entanto, aqui são noções elementares. Na segunda parte é que nós iremos ter realmente um conteúdo um pouco mais técnico, vai ter uma formalização, nós vamos ver as inferências e etc. Então, mas por enquanto vamos ver apenas a parte mais de noções gerais. Então eu sugiro que você acompanhe gradativamente esse processo para poder ir incorporando na sua mente as noções elementares daquilo que a gente entende como lógica, até que quando chegar na parte mais técnica, você já tem na sua cabeça os elementos que são importantes para aprimorar a sua capacidade de retenção do conteúdo que vai ser falado em breve. Bem, para começar essa parte dessa sessão, desse livro, vamos começar com algumas definições. E a primeira definição que a gente vai ver é de inferência. O que é inferência? Inferência seria um processo. É um processo pelo qual você chega a uma proposição, e a gente vai definir daqui a pouco o que é uma proposição, mas já tem mais ou menos uma noção. A inferência é isso, é um processo pelo qual você chega a uma proposição baseada em outras proposições. A definição está aqui, então. É um processo pelo qual se chega a uma proposição afirmada na base de uma ou outras proposições, aceitas como ponto de partida do processo. A nós que vamos estudar lógica, esse processo de inferência, como se ocorre na nossa cabeça, não nos interessa. O que vai nos interessar nesse momento é, uma vez que essa inferência foi elaborada, foi executada, esse processo ocorreu, vão haver ali um conjunto de proposições. Uma se pretende ser a afirmação derivada das outras. Então, o que nos interessa são essas afirmações aí e como elas se conectam entre si. A gente vai ver isso daqui a pouco. E aí eu vou definir também proposições. Proposições são declarações sobre algo que podem ser verdadeiras ou falsas. Não existe, por exemplo, quando você tem uma pergunta, qual o funcionamento da Terra? Isso não pode ser verdadeiro. Nossa, que pergunta estranha, né? Por exemplo, como se liga um celular? É uma pergunta, não pode ser nem verdadeira nem falsa. A resposta que alguém der pode ser verdadeira ou falsa, mas a pergunta em si, a interrogação, não é uma proposição. Uma exclamação também, como se faz uma exclamação, que dia belo, não é uma proposição, porque você não pode dizer verdadeiro ou falso de uma exclamação. E para a ordem, idem, você ordena, você manda. Isso não é verdadeiro nem falso. Então, proposições são declarações sobre alguma coisa onde nós podemos dizer que são ou verdadeiras ou falsas, ou seja, existe essa possibilidade de ser verdadeiro ou falso. Então, essa definição também é importante para nós. E a outra definição que nós precisamos saber é sobre sentenças. O que são sentenças? Por exemplo, duas sentenças são orações declarativas. Elas constituem duas orações distintas e podem ter o mesmo significado. Sentenças, então, são orações declarativas, ou seja, tem um verbo flexionado, e você pode ter, por exemplo, duas ou mais sentenças que possuem o mesmo significado. Kopp dá um exemplo lá ele fala que
Copy vai dar um exemplo que é o seguinte: João ama Inês. É diferente de Inês é amada por João. Claramente é diferente. As duas orações são distintas. O verbo está flexionado de um jeito, o predicado de uma não é o mesmo predicado do outro, o sujeito de um não é o sujeito do outro. Então você vê que não são a mesma oração, portanto não são a mesma sentença. No entanto, elas têm o mesmo significado. E o significado dessas sentenças, isso é chamado de proposição também. Ou seja, proposição é uma afirmação declarativa, mas ao mesmo tempo proposição é o significado de sentenças ou de orações declarativas. Nós temos essas duas possibilidades aí. Então nós temos que as sentenças, elas são declarações ou orações declarativas que possuem verbos flexionados, e a sentença ela está relacionada com a linguagem. Por exemplo, nós temos aqui 4 sentenças diferentes. Chove, it's rain, il pleut, es regnet. Uma em português, uma em inglês, uma em francês, a outra em alemão, todas elas dizendo a mesma coisa, ou seja, 4 orações declarativas, ou seja, 4 sentenças diferentes que possuem o mesmo significado, ou seja, que têm a mesma proposição. O que significa que a sentença ela está associada à língua, à linguagem. Então ela pode ser variável a depender de onde você está. Mas a proposição ela permeia tudo isso. A proposição é a mesma independente da linguagem que se use, independente da língua que se está falando. A proposição ela é mais universal que isso. E seguindo então, a gente tem aqui uma ligeira diferença agora com relação ao caso anterior que eu falei. A gente estava falando que uma sentença é uma oração declarativa e várias sentenças diferentes podem dizer a mesma coisa e essa mesma coisa é uma proposição. No entanto, a gente pode ter também uma sentença que ela pode ser uma proposição em um contexto e uma outra proposição em outro contexto. Por exemplo, essa sentença aqui. O atual presidente dos Estados Unidos é um democrata. Olha que curioso. Se eu estiver falando isso entre 2009 e 2017, eu estou me referindo a Obama. Se eu estiver falando isso entre 2021 e 2025, eu estou falando de Biden. E se eu estiver falando entre 1961 a 1963, no século XX, eu estou falando de Kennedy. Ou seja, a mesma sentença possui proposições distintas a depender de um contexto temporal. Então também a gente pode encontrar essa situação, ou seja, é preciso analisar um contexto para poder entender exatamente o que é uma proposição e o que é uma sentença. Isso quando eu estou falando numa linguagem natural, que é o nosso português nesse caso aqui. Quando a gente parte para a lógica formal, essas ambiguidades não vão existir mais. A lógica formal ela inibe essas ambiguidades. Mas como a gente está falando agora na linguagem natural, a gente vai ter essas diferenças aí. No entanto, o que acontece? Proposição e sentenças, elas podem ser vistas como algo similar. A gente pode assumir que proposição e sentença não é diferente. Na maioria dos casos, a gente vai assumir isso. Há diferença, a gente está vendo que há diferença entre sentenças e proposição, mas a gente vai tratar como se fosse sinônimo, a não ser quando a gente falar o contrário. Alguns autores costumam falar também em declaração, em enunciado, mas a história da lógica consagrou mais o termo proposição. Então, eu vou tratar sentenças e proposição como sinônimas e a maioria das pessoas utilizam. Na história da lógica se consagrou o termo proposição, então é o que a gente vai usar. Bem, um outro conceito que agora finalmente a gente vai começar a estudar é o de argumento. O argumento, ele é o resultado da inferência. Para nós não interessa o que é a inferência, no sentido de como ela ocorre, o processo que ela ocorre. Mas o que a gente sabe é que na inferência, o resultado dela gera para nós um argumento. Um argumento é um grupo de proposições tal que se afirme
que uma delas é derivada das outras e essas outras são provas evidentes para se concluir essa derivada. Então, isso é uma proposição, conforme está aqui. Ó. Um argumento é qualquer grupo de proposições tal que se afirme ser uma delas derivada das outras, as quais são consideradas provas evidentes da verdade primeira, ou da verdade daquela conclusão. Então, a gente vê que essa é a definição de argumento. Então, a gente vai observar três características no argumento. O primeiro é que o argumento possui uma estrutura. A gente vai ver que os argumentos que vão ser estudados por nós, ele tem estruturas. Na verdade, nem é uma, são várias. A gente vai analisar isso em breve. O segundo ponto de um argumento é que a gente vai ter premissa ou premissas e conclusão. A gente tem que um argumento pode ser uma premissa e uma conclusão, ou várias premissas e uma conclusão, mas tem que ter pelo menos uma premissa e uma conclusão. E o terceiro ponto é que premissa e conclusão são termos relativos, o que significa dizer que a conclusão de um argumento pode ser a premissa de outro, ou a premissa de um argumento pode ser a conclusão de outro. A gente vai ver isso agora a partir dos exemplos que o próprio Copp vai dar no livro dele. O exemplo que a gente vai ver é de um argumento estudado, analisado por Leibniz em A Teodiceia, que é um resumo do argumento reduzido à forma silogística. Isso está lá como exemplo no livro do Copp. O exemplo é o seguinte, ó. Tudo que é predeterminado é necessário. Premissa 1. Todo evento é predeterminado. Premissa 2. Todo evento é necessário. Conclusão. Argumento 2. Todo evento causado por outros eventos é predeterminado. Eu coloquei como premissa 1.1 para diferenciar lá da premissa 1. Todo evento é causado por outros eventos, premissa 1.2. A conclusão, logo, todo evento é predeterminado. Conclusão 1.1, mas se você for observar, essa conclusão ela é também premissa no argumento 1, é a segunda premissa do argumento 1. Então veja que a relatividade dos termos, né? O que é premissa em um é a conclusão do outro e vice-versa, também pode acontecer o oposto. Só um detalhe aqui que não está sendo dito, mas eu vou mais ou menos dizer. Observe, eu não vou dizer exatamente agora, a gente vai analisar com mais cautela em breve, mas observe aqui no primeiro argumento, tudo que é predeterminado é necessário. Premissa 1. A premissa 2, ó, todo evento é predeterminado. Veja que a premissa 2 está contida aqui no sujeito da premissa 1. E agora a premissa 3 é o predicado da premissa 1. Veja que tem um padrãozinho aqui que a gente vai ver em breve sobre isso. Embaixo está idem, ó, todo evento causado por outros eventos é predeterminado. Todo evento é causado por outros eventos. Esse argumento, essa premissa 1.2 está dentro da premissa 1.1. E logo, todo evento é predeterminado, que é predicado aqui da premissa 1.1. Então veja que há um padrão aqui. A gente vai analisar isso com mais detalhes daqui a pouco, mas só para ficar atento com isso. Então a gente vê o primeiro caso de relatividade da premissa com a conclusão. Isso é uma questão interessante que a gente vai observar. Só que o que acontece? O que acontece é que nem todos os argumentos, a premissa está no início e a conclusão no final. A gente vai ver isso agora. Então a gente já analisou, já aprendeu o que é premissa e o que é conclusão, já aprendeu o que é argumento, o que é inferência, e agora a gente vai começar a observar as relações entre premissa e conclusão dentro de um argumento para você entender que premissa e conclusão, elas não necessariamente se encontram dentro de argumentos. Por exemplo, nós vamos ter em Aristóteles, no livro Política, o seguinte argumento: em uma democracia, o pobre tem mais poder do que o rico, porque há mais dos primeiros e a vontade da maioria é suprema. Pergunto a você,
Cadê a conclusão? Cadê a premissa? Onde está tudo isso? Bem, vamos analisar isso agora aos poucos. Aí eu vou destrinchar um pouquinho mais do que está destrinchado na obra do Kopp, mas é para a gente entender. Então vejamos, em uma democracia, o pobre tem mais poder do que o rico porque há mais os primeiros e a vontade da maioria é suprema, está lá em política. Bem, a conclusão que essa sentença, veja que parece até que é uma única sentença, né? Mais uma sentença que tem aí um argumento, que é um argumento, e esse argumento tem que ter pelo menos uma premissa e uma conclusão. E a conclusão é: o pobre tem mais poder do que o rico. E a premissa 1, que você consegue retirar desse trecho de Aristóteles, é que em uma democracia a vontade da maioria é suprema. Isso aqui é a própria definição de democracia. E a premissa 2, e veja que a premissa 1 está contida aqui, ó, em uma democracia, ignora o que está entre vírgulas, a gente vai ter aqui, ó, a vontade da maioria é suprema. Então essa frase está aqui, ó, premissa 1. A premissa 2, há mais pobres do que ricos. Veja, porque há mais pobres do que ricos. Também está no trecho retirado de Aristóteles. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma reformulada na premissa 2, só para a gente entender alguma coisa a mais. Por exemplo, se há mais pobres do que ricos, então os pobres são maiorias. Então eu posso reformular a premissa 2 e dizer que pobres são a maioria. E mais do que isso, para manter coerência com o texto, eu posso dizer que a vontade dos pobres é a maioria. E aí a gente tem agora o argumento de Aristóteles de uma forma mais próxima da forma anterior que eu mostrei, de Leibniz, que é a premissa 1. Em uma democracia, a vontade da maioria é suprema. Os pobres são maioria, ou também podemos ver que a vontade dos pobres é a maioria. Veja que a premissa 2 está contida na premissa 1 como sujeito. Conclusão, a vontade dos pobres, ou a vontade da maioria, é suprema, que é o predicado da premissa 1. Veja que agora a gente consegue visualizar um argumento de outra maneira. Então veja, muitas vezes um argumento ele está contido em uma única sentença, em um único trecho. E aí é preciso fazer uma análise cautelosa. Para descobrir onde é a conclusão, qual é a premissa e depois analisar se as premissas elas são evidentes o suficientes para fazer com que a conclusão seja verdadeira. E isso é um trabalho de análise que a gente faz. Vamos analisar um outro caso, que já está na David Hume, também está na obra de Kopp, que eu estou tirando esses exemplos todos desse capítulo que a gente está vendo. Então, o segundo exemplo, como a moral, 3 pontinhos, esses 3 pontinhos aqui significa que há uma outra frase aí, ou outro trecho grande dentro desses 3 pontos, mas que talvez não influam no argumento. Então como a moral tem influência nas ações e afeições, segue-se que ela não pode ser derivada da razão. Isso porque a razão, por si só, como já provamos, jamais pode ter tal influência. Bem, novamente aqui nós temos um argumento ou um trecho que a gente não sabe exatamente, só lendo de uma vez só, qual é a conclusão e quais são as premissas. Então a gente vai ter que fazer uma análise. E a análise vai ser feita agora, nesse momento. Então a conclusão que a gente pode tirar aí é que a moral não pode ser derivada da razão. A gente vê aqui na frase, como a moral tem influência nas feições e afeições, segue-se que ela não pode ser derivada da razão. Quem não pode ser derivada da razão? A moral. Então, a conclusão é essa. Premissa 1. A moral tem influência das ações e afeições. Como a moral tem influência das ações e afeições, aqui é uma afirmação que ele está fazendo, né? Assumindo que isso é verdadeiro. Ele está dizendo, olha, como a moral tem influência das ações e afeições, ou seja, eu acredito nisso, ou eu provei isso,
Portanto, isso é uma premissa, não é uma conclusão. A segunda premissa é: a razão por si só jamais pode ter influência. Tem aqui também um trecho que ele fala sobre isso, ó. Porque a razão por si só, como já provamos, ou seja, ele já provou, já tem isso, então a prova dele virou uma premissa nesse caso aqui. A moral, a razão, jamais pode ter influência. Que influência? Influência das ações e afeições. Então nós temos aqui a conclusão. A conclusão não pode ser identificada pela posição. A gente vai ter que analisar para encontrar. Veja que a conclusão aqui se encontra no meio desse trecho, não se encontra no final, como a gente aprendeu em outras ocasiões. Então veja que é possível que uma conclusão venha no início de um trecho de um argumento, ela pode vir no meio de um trecho de um argumento, mas ela pode vir de outras maneiras também. Pode vir de um jeito tão intricado que a gente vai ter, às vezes, muita dificuldade de encontrar essas conclusões, né? E separar a conclusão de premissa. Bem, mas o que nós temos é que há alguns indicadores de conclusão e indicadores de premissa. Por exemplo, quando você ouvir a palavra portanto, daí, logo, assim, consequentemente, segue-se que, podemos inferir, podemos concluir, são palavras que são indicadores de conclusão. Se você vê essas palavras no texto, você está muito próximo de concluir que aquela frase em seguida é a conclusão de um argumento. É um indicador, não é uma prova 100% fiel de que aquilo ali vai ser uma conclusão, mas é um indicador. As premissas também possuem indicadores. Por exemplo, quando você tem porque, desde que, pois que, como, dado que, tanto mais que, pela razão de que, esses são indicadores de premissas. E a gente viu esses indicadores no texto anterior, por exemplo. Ó. Se você observar aqui, ó, como a moral, aqui, ó, já como a moral já é um indicador de premissa. Tem influência nas ações e feições. Então a gente tem aqui, ó, a moral tem influência nas ações e feições. Então aqui casou, deu direitinho. O outro, ó, porque a razão por si só, como já provamos, jamais. Apareceu o porquê, indicador de premissa. Agora, segue-se que ela não pode ser derivada. Segue-se que, indicador de conclusão. Então veja que existem os indicadores que quando você olha no texto, você identifica a diferença de conclusão e premissas. Não necessariamente sempre, mas ocorre. Vamos ver um outro exemplo para a gente analisar ainda mais, encontrar aqui sentenças e conclusões, né? Pronto, o próximo texto é o seguinte: é necessário um raciocínio obtuso para injetar qualquer questão do livre exercício da religião no presente caso. Ninguém é obrigado a assistir às aulas de religião e nenhum exercício ou instrução de caráter religioso é levado para as aulas das escolas públicas. Um estudante não precisa receber instrução religiosa. Está entregue aos seus próprios desejos quanto à maneira ou tempo que reputa apropriado às suas devoções religiosas, se as tiver. Veja que é um texto relativamente longo e aparentemente difícil de encontrar conclusão aqui dentro, mas nós temos a conclusão. Basta observar o seguinte, que primeiro nós temos algumas frases aqui que são frases quase que axiomáticas, quer dizer, são tomadas como verdadeiras por si só. Por exemplo, ninguém é obrigado a assistir às aulas de religião. Tá, ok, ele assumiu isso como verdade. Nenhum exercício ou instrução de caráter religioso é levado para as aulas das escolas públicas. É como se ele tivesse falado na época dele lá, nenhum exercício de religião era obrigatório nas escolas públicas. Outra frase axiomática: um estudante não precisa receber instrução religiosa.
Outra, ele está entregue aos seus próprios desejos quanto à maneira ou tempo que reputa apropriado às devoções religiosas, se estiver. A única frase que a gente vai ter aqui que parece que é um juízo, que é uma conclusão, é logo a primeira. É necessário um raciocínio obtuso para injetar qualquer questão do livre exercício da religião no presente caso. Bem, analisando um pouquinho mais, o presente caso não tem relação com o livre exercício da religião, é a conclusão. Só que acontece que nem tudo que está no decorrer do texto é um argumento, premissa ou conclusão. A gente também tem essa situação. Algumas vezes, uma frase que aparece num texto é irrelevante e outras vezes só serve para poder gerar uma ambientação, né? Um contexto, para que a pessoa não fique perdido aonde está aquele texto. Mas nem sempre o que aparece no texto necessariamente é uma conclusão ou uma premissa. Então vamos ver um outro argumento que Cope coloca em sua obra, pegando de John Locke, que ele diz o seguinte: não é necessário e nem de muita conveniência que o legislativo esteja sempre em atividade, mas é absolutamente necessário que o poder executivo esteja, pois não há necessidade permanente de elaboração de novas leis, mas é sempre imprescindível a execução de leis promulgadas. Olha que interessante aqui nesse trecho de argumento. Aqui são dois argumentos em um único trecho. Vamos identificar isso. Bem, eu fiz aqui a separação para a gente entender. O argumento 1, a conclusão é: não é necessário que o legislativo esteja sempre em atividade. Se você observar o texto anterior aqui, você vai perceber que ele está falando de legislativo de um lado, executivo do outro. Então vamos olhar a parte do legislativo, que é o que ele cita primeiro. Então a conclusão que ele chega é: não é necessário que o legislativo esteja sempre em atividade. E qual é a premissa que garante que essa conclusão seja feita? A premissa é: pois não há necessidade permanente de elaboração de novas leis. Uma vez que você tem isso, vamos para o segundo argumento. A conclusão: mas é absolutamente necessário que o Poder Executivo esteja em atividade. Faltou aqui em atividade. E qual é o fundamento disso? Qual é a premissa que fundamenta essa conclusão? Porque é sempre imprescindível a execução de leis promulgadas. Então veja que a gente tem aqui dois argumentos em um único trecho de texto de John Locke. Olha que interessante. Um outro exemplo bem interessante também, e que vai gerar aqui um motivo de discussão apropriado, é Estudos de Pessimismo de Schopenhauer. Vamos ver aqui o exemplo colocado para nós. Bem, se o Código Penal proíbe o suicídio, isso não constitui um argumento válido na Igreja. E além disso, a proibição é ridícula, pois que penalidade poderá assustar um homem que não teme a própria morte? Veja que tem uma pergunta, e a gente aprendeu que proposições são sentenças declarativas que podem ser verdadeiras ou falsas, exclamação, ordem e perguntas ou interrogações não são proposições. Então, em tese, essa pergunta não seria uma premissa e nenhuma conclusão. No entanto, essa pergunta ela faz parte do argumento. E aqui nós temos uma pergunta retórica. Então, uma pergunta retórica funciona como se fosse uma afirmação. Então, na verdade, aqui, pois que penalidade poderá assustar um homem que não teme a própria morte? Isso é uma afirmação que está dizendo: um homem que não teme a própria morte não teme a uma penalidade. Basicamente é isso que ele está dizendo, uma pergunta retórica que é uma afirmação, na verdade. E outra situação que temos nessa colocação aqui, nesse argumento aqui, é: se o Código Penal proíbe o suicídio, isso não constitui um argumento válido na Igreja. É uma afirmação irrelevante. O que nos interessa é a partir do "e". Ou seja, além disso, a proibição é ridícula, pois que penalidade poderá assustar um homem que não teme a própria morte? Isso é o que nos interessa. Bem, a explicação aqui, a conclusão
é a seguinte, ó, a conclusão é: a proibição do suicídio no Código Penal é ridícula. Essa é a conclusão que se chega. E a premissa é que nenhuma penalidade poderá assustar um homem que não teme a própria morte. Que seria uma pergunta e, teoricamente, não deveria ser uma premissa. Mas como é uma pergunta retórica, então ela se torna uma afirmação, aqui nós temos uma premissa. Então veja que premissa e conclusão, num trecho que a gente entende como sendo um argumento, ela não necessariamente está no final de um trecho. Ela pode estar no meio, pode estar entre outras premissas, pode estar no início, ela pode estar escondida, ela pode não ser exatamente aquela frase. Você tem que interpretar aquela frase para descobrir a intencionalidade. Então, é de bastante importância analisar isso. Então, só para a gente ver mais um trecho, para a gente finalizar, nós temos aqui para mostrar que dois argumentos ou mais, né, podem ser mais estreitos ainda, de tal modo que ele está um dentro do outro, que é esse caso aqui, que é um exemplo da física, de um argumento na física. Como não existe resistência elétrica na bobina condutora de eletricidade de um magneto supercondutor, nenhuma energia é dissipada como calor, e fortes campos podem ser mantidos sem praticamente qualquer consumo de energia. Aqui nós temos, então, a nossa proposição. Perdão, nosso trecho de possivelmente ser um argumento. O argumento 1 que nós tiramos disso aqui a premissa é: não existe resistência elétrica na bobina condutora de eletricidade de um magneto supercondutor. Veja que o indicador, como indicador de premissa. A conclusão: nenhuma energia é dissipada com calor. E olha que curioso que a conclusão do argumento 1 vai se tornar a premissa de um argumento 2. Então veja que aqui numa única frase, dentro desse trecho, uma única frase é conclusão e premissa. Premissa 1, que é a conclusão 1. Nenhuma energia é dissipada como calor. E qual é a conclusão? Perdão, aqui está escrito premissa, mas é conclusão. Fortes campos podem ser mantidos sem praticamente qualquer consumo de energia. Então veja que... Deixa eu tirar aqui meu rosto para você me ver. Pronto, sem qualquer consumo de energia. Mas voltando aqui, então veja que premissas e argumentos são termos relativos e podem aparecer em qualquer momento de um texto. Pode estar no início, pode estar no final. A conclusão pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final. A premissa pode ser de um trecho, pode ser ela mesma a conclusão de outro. Então, tudo isso vai depender de um contexto. Isso vai ser assunto para a próxima aula, quando agora nós vamos ver a forma de detectar argumentos. Então, até a próxima aula.